E tudo bom? Até que enfim, estou aqui de novo, sempre falando que ia voltar com o canal do YouTube, mas não estava voltando. Agora voltou em definitivo, toda semana, pelo menos um conteúdo que vai rolar, pelo menos um vídeo direcionado para você que é dono de construtora, ou você que quer construir ou montar a sua própria construtora, ou até mesmo diretores e gerentes de construtoras que cuidam da operação. Esse canal ele vai abordar justamente formas da gente conseguir estruturar uma operação que seja eficiente, que seja autorresponsável, ou seja, que não depende de você. Não depende de você que é dono ou diretor colocar a mão na massa para fazer isso acontecer. Tá certo? Então, a ideia é ter vídeos semanais aqui, onde a gente vai abordar esse tipo de conteúdo, e eu já quero ir direto ao ponto hoje, começando com um passo a passo para entender como é possível fazer essa estruturação. Então, o que tem que ser feito para conseguir estruturar uma construtora que seja realmente eficiente e independente ao mesmo tempo, onde o dono, o diretor consegue pensar no futuro, consegue pensar na perpetuidade do negócio, consegue focar nas receitas e em novos clientes e deixar a operação rodando. Só que essa operação não vai rodar sozinha não. Ela roda com você tendo controle sobre os indicadores, você tendo tomadas de decisões relevantes, mas só que de uma forma que o seu tempo fique muito mais otimizado, tá certo? Então, existem 3 passos que fazem com que você consiga entender o todo para começar a gerar as ações para fazer essa estruturação. Primeiro passo, entender qual é a cadeia de valor do seu negócio. Ou seja, quais são as etapas do seu negócio. Se você trabalha com incorporação e construção, a sua operação começa desde lá da aquisição do terreno. Certo? Eu faço a aquisição de um terreno, depois da aquisição do meu terreno, eu faço o desenvolvimento do produto, eu faço um lançamento e vendo isso, ou não, dependendo se for um imóvel para construção própria, e a partir daí eu desencadeio a operação, a construção, onde ela aborda desde o desenvolvimento dos projetos executivos da obra até efetivamente a entrega, o pós-obra e o relacionamento com o cliente. Então, ter esse mapeamento dessa cadeia, de onde ela começa e onde ela termina, ela é fundamental para você conseguir entender como funciona a sua operação. Raras são as vezes onde a pessoa tem uma consciência ou uma clareza de como funciona a operação. As coisas vão acontecendo sem ter uma organização, sem ter um planejamento, sem ser de uma forma intencional. E com isso, alguns desvios acabam acontecendo, existe uma falha de comunicação entre cada etapa e isso pode despencar a sua produtividade. Às vezes é um simples ajuste na comunicação ou é uma reunião que tem que acontecer entre pessoas específicas que a sua produtividade já aumenta. Então, ter esse mapeamento da sua cadeia de valor, tanto dos processos principais que acontecem na sua construtora, na sua incorporadora, quanto dos processos de apoio, ou seja, para a minha operação funcionar eu preciso de ter um planejamento organizado, eu preciso ter um RH organizado, eu preciso ter um departamento jurídico organizado, certo? Então, essa organização desses departamentos que vão dar o suporte para a operação são tão fundamentais quanto os principais processos que acontecem, tá certo? Então, a primeira etapa é como funciona essa minha cadeia de valor? O que é essa cadeia de valor? Como cada etapa da minha cadeia está interligada? Existe uma comunicação entre elas ou não? As ferramentas, os processos estão desenhados do começo ao fim? Ou cada departamento, ou cada etapa da cadeia tem o seu processo independente e eles não se comunicam? Então, ter essa clareza, ela traz um poder muito grande para a tomada de decisões, para a estruturação do seu time e para a reorganização do seu time também, certo? O entendimento dessa cadeia também é importante para você conseguir estabelecer prioridades de estruturação. Então, se você está começando agora, você tendo consciência dessa cadeia e como a sua operação deve funcionar, você consegue estabelecer prioridades de contratação para você conseguir ir tirando o pé aos poucos e saindo da operação e deixando pessoas qualificadas e treinadas fazer o que tem que ser feito. E a partir daí, quando você vai saindo da operação, você consegue olhar para frente, tá certo? Então a primeira etapa é, eu faço esse mapeamento da minha cadeia de valor, eu tenho uma consciência plena disso e começo a tomar as decisões. O segundo passo é, para cada etapa mapeada, eu começo a fazer um mapeamento detalhado desses processos. Ou seja, como exatamente acontece o desenvolvimento do meu produto. Como exatamente é o meu processo de vendas. Como exatamente é a minha operação. Quando eu tenho esse mapeamento, essa clareza do meu processo,
eu consigo entender o porquê algumas ineficiências estão acontecendo, o porquê problemas estão acontecendo, e geralmente esse problema a gente sabe, ele vai desencadear lá na obra. Quem acaba sendo o culpado é o engenheiro da obra, só que na verdade a obra é o final da cadeia de valor. Ou seja, se eu não tenho um bom projeto, se eu não tenho um bom orçamento, um bom departamento de suprimentos, colocando fornecedores qualificados, a obra não vai sair. Então, quando eu consigo ter esse entendimento e mapeio a fundo, cara, as coisas ficam muito mais simples, você começa a ter entendimento do aonde são os problemas, e aí quando você consegue enxergar esses problemas com maior clareza, você consegue tomar decisões muito mais assertivas. Então, voltando aqui, primeira etapa eu faço um mapeamento geral da minha cadeia. Como funciona a minha operação? O segundo passo para cada etapa da minha cadeia, eu faço um mapeamento detalhado do processo. Eu preciso definir o que vai acontecer. Porque se isso não for deliberado, se o dono não estiver falando isso, se o diretor não estiver falando isso, os processos vão acontecer de uma forma orgânica por si só. E geralmente isso acontece sempre de uma forma que seja mais fácil para cada etapa. Para as pessoas que participam de cada etapa do processo e dos processos. E não necessariamente de uma forma que seja o melhor para a operação. Faz sentido? Então, eu consegui definir o que eu quero que aconteça, ele é muito poderoso, porque eu pré-determino e as pessoas têm que se adequar àquilo que foi determinado. E, naturalmente, deixar sempre aberto para melhorias de processo. Eu acho que o caminho é você conseguir determinar o que você quer que seja feito, mas está sempre aberto para ouvir melhorias e ir fazendo uma melhoria contínua dos seus processos, né, da forma como você está conduzindo, e isso é feito através de muito diálogo. Geralmente quando a gente faz apresentações de resultados mensais da construtora, é uma oportunidade boa para ter esse tipo de discussão e todo mundo em conjunto entender aonde estão os pontos falhos e principalmente o que pode ser feito para resolver esses problemas, certo? Então eu mapeei a cadeia de valor. O segundo passo para cada etapa da cadeia de valor eu mapeio o processo ou os processos que acontecem ali. E aí, realmente eu mergulho de uma vez para começar a gerar ação e estruturar aquilo que vai ser as ações que vão fazer a gente levar a nossa operação de um ponto de estagnação e loucura e falta de produtividade para algo que seja realmente refinado, com produtividade, deliberado, ou seja, engenharia de alto nível, certo? Esse terceiro passo, ele consiste nos 3 P's: processos, premissas e pessoas. Então, quando eu consigo analisar os processos e aprofundo neles, eu consigo determinar quais são as ferramentas que eu preciso usar. As minhas ferramentas são inteligentes ou não? Existe muito processamento de dados manuais. Quantidade, por exemplo, é uma informação que vale ouro para qualquer incorporação, para qualquer construção. E geralmente as empresas não têm controle sobre essa informação. Por quê? Porque as ferramentas não são claras. Ou porque não está mapeado o processo e cada um faz a sua quantidade da sua forma. E aí projeto tem um quantitativo de um jeito, o orçamento tem outro tipo de quantidade, suprimentos tem outro tipo de quantidade, a obra outro tipo de quantidade. Esse desalinhamento despenca a sua produtividade também. Então quando eu mapeio o processo e analiso as ferramentas desse processo, eu garanto que tudo comunica. E eu consigo gerar lá atrás todas as informações que eu preciso para a cadeia inteira usar. Então eu mapeio essas ferramentas, eu analiso qual sistema que eu vou usar, o que eu posso automatizar nessa operação, certo? Quais são as alçadas de aprovação para cada etapa de uma forma que eu consiga blindar a minha empresa sem eu ter que estar colocando a mão em tudo. Então existe uma forma de se fazer tudo isso. Quando eu coloco ferramentas inteligentes e coloco alçadas de aprovação, eu consigo criar um processo que não depende de mim para ficar para ficar funcionando ou para garantir que aquilo está rodando de uma forma que tenha algum compliance, que tenha uma tranquilidade para a empresa e as coisas fluem de uma forma natural. Então, processo é o primeiro, eu entro em ferramentas, eu entro em alçadas de aprovação, eu mapeio tudo aquilo que eu preciso e a partir daí eu entro em premissas. Então o segundo P, o P da premissa, ele é o que eu aceito e o que eu não aceito na minha operação. Por exemplo, eu vou aceitar que a gente faça contratações picadas para a obra inteira ou vou exigir que seja uma única contratação com toda a quantidade necessária para fazer a obra. Porque quando eu faço isso, eu tenho uma gestão de custos muito mais poderosa.
E o processo de suprimentos ele é intimamente ligado à gestão de custos, certo? Então, se eu coloco isso como uma premissa, faz com que a minha estruturação, a minha operação esteja organizada. Eu coloco alçadas de aprovação para garantir que isso está acontecendo. Então, esse é só um exemplo de todas as premissas que a gente pode colocar como regra do jogo, como o que é aceito e o que não é aceito para a gente conseguir garantir uma operação que realmente funcione. Então, se eu tenho um processo mapeado com ferramentas inteligentes, com alçadas, se eu tenho premissas claramente determinadas, o terceiro P é pessoas. O processo depende muito menos de pessoas para acontecer. A operação não depende exclusivamente da cabeça de um ou outro indivíduo. A gente tem todo esse processo e todas as premissas registradas como um conhecimento de empresa e não um conhecimento individual de cada pessoa. E aí as pessoas elas precisam simplesmente ser treinadas e qualificadas para conseguir exercer aquele papel que elas precisam fazer. E quando a gente coloca toda essa responsabilidade de operação na cabeça das pessoas, a coisa não funciona. Então, quando eu descarrego o conhecimento das pessoas em forma de premissas, em forma de processos, em forma de ferramentas inteligentes, as pessoas simplesmente têm que fazer uma melhoria contínua, elas têm que simplesmente garantir que essa operação esteja funcionando e as pessoas têm que fazer o que realmente agrega valor e o que tem que ser feito. E não ficar montando planilhas, porque não é planilha que vai gerar valor para a empresa. O que gera valor é produto, venda e obra. Então, quanto mais eu consigo organizar esse meu projeto, quanto mais eu consigo organizar o meu processo e a minha operação, menos eu dependo de cabeças individuais de pessoas e mais as pessoas conseguem fazer aquilo que realmente importa. E não trabalhos secundários como preencher planilhas infindáveis, cheias de erros e difíceis de serem preenchidas ou coisa parecida. Tá certo? Então, esses são os 3 passos, certo? Eu mapeio a minha cadeia de valor. Depois, para cada etapa da minha cadeia de valor, eu entro na operação e faço um detalhamento dessa operação em ferramentas, em alçadas e sistemas. Aí depois eu estabeleço as minhas premissas e qualifico as minhas pessoas para fazer essa operação acontecer. E o mágico disso é, o resultado dessa estruturação são indicadores na sua mão confiáveis para tomadas de decisão. E aí sim, você consegue ter rotinas de negociação de grandes contratos, você consegue ter rotinas de fechamento de custos e prazos das obras, você consegue ter rotinas e ter tempo livre para você conseguir ir prospectar novos negócios. Quando foi a última vez que você foi ativamente prospectar um novo negócio para sua construtora? Então, essa estruturação ela vai fazer com que você tenha conhecimento pleno de tudo que está acontecendo, de acordo com as suas regras, de acordo com os seus critérios, só que sem ter que você estar ali o tempo todo para ela acontecer. E aí você olha para frente, você prospecta novos clientes, você foca em receita, você foca na perpetuidade do seu negócio, certo? Então é isso. Os próximos vídeos que eu vou colocar aqui, a gente vai aprofundar um pouco mais em cada um, né, dessas três etapas. Depois a gente pode aprofundar também nos 3 P's. Então a gente consegue ir mergulhando e trazendo mais clareza para você que quer montar sua construtora ou que já tem a sua construtora incorporadora rodando, para conseguir efetivamente montar uma operação que funcione, que seja eficiente e que seja independente. O resultado disso é mágico, são pequenos ajustes que você faz e você consegue ter essa eficiência na operação, consegue ter mais produtividade. E eu vou contar um segredo aqui, o melhor de tudo. Você vai ter tranquilidade e calma para viver a sua vida da forma como ela tem que ser vivida, tá certo? É isso, esse foi o primeiro vídeo aqui dessa nova etapa, dessa nova leva. Deixa aqui o seu comentário se você acha que faz sentido o que eu coloquei, se você tem alguma observação em relação a isso. Se inscreve nesse canal, vai vir muito conteúdo como esse aqui da agora em diante. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui também ou me manda um direct nas redes sociais que a gente vai se conectando, vai conversando, vai ser um prazer te ajudar, tá certo? É isso, vamos encerrando esse por aqui. Fica ligado aí que semana que vem já vai ter outro vídeo. Grande abraço!